Olá, bom dia. A divulgação de mensagens atribuídas ao então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato provocou reações no meio jurídico. As manifestações de condenação se dividem entre o conteúdo das supostas conversas e a forma ilegal como foram obtidas. O coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, defendeu a operação. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que os trechos das conversas divulgadas não mostram nenhuma prática ilegal. E você vai ver também, governadores se reúnem agora de manhã em Brasília para discutir a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Os salários de aprendizes e estagiários somam 6 bilhões de reais no país. E o impacto na economia poderia ser ainda maior se a lei fosse cumprida. Começam hoje as inscrições para quase 170 mil bolsas em faculdades particulares pelo programa ProUni. Um alerta para os acidentes provocados pelo mau tempo e pela imprudência nas estradas brasileiras. São estes os nossos destaques. E hoje é terça-feira, dia 11 de junho. Bom Dia Brasil está começando. A divulgação de mensagens atribuídas a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato e ao então juiz Sérgio Moro provocou diversas reações no ambiente jurídico. As manifestações de condenação se dividiram entre o conteúdo das supostas conversas e a forma ilegal como foram obtidas. No fim de semana, o site Intercept publicou mensagens extraídas do aplicativo Telegram. Segundo o Intercept, Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. A Constituição brasileira diz que o juiz não pode aconselhar o Ministério Público nem direcionar seu trabalho. Deve apenas se manifestar nos autos dos processos para se resguardar a sua imparcialidade. Fato ressaltado pelo Intercept para divulgar os diálogos. O ministro Sérgio Moro participou ontem em Manaus da abertura do encontro de secretários estaduais de Justiça. Moro disse que os trechos das conversas divulgadas não mostram nenhuma prática ilegal. Ressaltou que os procuradores foram vítimas de invasão criminosa e que não pode assegurar que os diálogos sejam verdadeiros. Eu não vi nada demais ali nas mensagens, o que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores, né? Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali, não vi nada demais. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticas, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo não tenho registro disso. Então veja, os juízes conversam com procuradores, os juízes conversam com advogados, os juízes conversam com policiais. Isso é algo normal. Que influenciou no resultado da operação e das condenações? De forma nenhuma. O coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, um dos procuradores que tiveram o celular invadido ilegalmente, publicou um vídeo numa rede social defendendo a operação. A Lava Jato, em Curitiba, sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas e aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores, e o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. O procurador disse ainda que a troca de mensagens entre o Ministério Público e o então juiz Sérgio Moro é natural e normal e que a operação é imparcial. É normal que procuradores e advogados conversem com o juiz, mesmo sem a presença da outra parte. O que se deve verificar é se nessas conversas existiu conluio ou quebra de imparcialidade. A imparcialidade na Lava Jato é confirmada por muitos fatos. Centenas de pedidos feitos pelo Ministério Público foram negados pela Justiça. 54 pessoas acusadas pelo Ministério Público foram absolvidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Nós recorremos centenas de vezes contra decisões judiciais, o que mostra não só que o juiz não acolheu o que o Ministério Público queria, mas mostra que o Ministério Público não se submeteu ao entendimento da Justiça. Some-se a tudo isso que todos os atos e decisões da Lava Jato são revisados por 3 instâncias independentes do Poder Judiciário por vários julgadores. Dallagnol comentou o trecho em que o Intercept diz que 4 dias antes de fazer a denúncia, o Ministério Público ainda duvidava das provas contidas no caso do triplex do ex-presidente Lula.
O Ministério Público só efetua uma acusação criminal quando as provas são robustas. Justamente por isso, antes da acusação criminal, o Ministério Público revisa, submete a intensa crítica, analisa e reanalisa fatos e provas para não oferecer uma acusação frágil de modo injusto contra o investigado. As provas do caso Triplex embasaram a acusação porque elas eram robustas, e tanto eram robustas que 9 julgadores e 3 instâncias diferentes concordaram com a robustez das provas e condenaram o ex-presidente Lula. O procurador rechaçou a afirmação de que perseguiu o PT. Como prova, disse que a Lava Jato já condenou políticos de diversos partidos. Só a Lava Jato em Curitiba acusou políticos e pessoas vinculadas ao PP, ao PT, ao PMDB, ao PSDB, ao PTB, e só a colaboração da Odebrecht nomeou 415 políticos de 26 diferentes partidos. Ou seja, a Lava Jato é contra a corrupção, seja de quem ela for. Dallagnol afirmou também que a Lava Jato nunca aderiu à tese de que os fins justificam os meios e disse que, mesmo não reconhecendo a fidedignidade das conversas gravadas, admite que elas podem gerar desconforto, o que ele lamenta, e fez um balanço da operação. Desde o começo da Lava Jato, a gente acusou mais de 400 pessoas e condenou mais de 150 por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa a servirem mais de 2.000 anos de prisão. Mais de 13 bilhões de reais estão sendo recuperados para os cofres públicos. Em nota, a Lava Jato informou que desde abril a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal investigam ataques cibernéticos à operação. Segundo os procuradores, hackers agiram de modo agressivo, sorrateiro e dissimulado, se passando por jornalistas ou procuradores na tentativa de conseguir contatos e informações. A nota afirma que, apesar do tom intimidatório, as investidas não foram aceitas pelos procuradores. Associações de juízes e procuradores se manifestaram sobre o caso. A Associação de Juízes Federais do Brasil, a AJUF, declarou que as informações divulgadas precisam ser esclarecidas com maior profundidade. A associação afirma que sempre se manifestou e continuará a se manifestar por meio de notas ou pela palavra de seus dirigentes todas as vezes que tais prerrogativas estiverem sob riscos, ataques infundados ou criminosos, e que aguarda serenamente que o conteúdo do que foi noticiado e os vazamentos que lhe deram origem sejam devida e rigorosamente apurados. A AJUF declarou ainda que confia na honestidade, lisura, seriedade, capacidade técnica e no comprometimento dos magistrados federais com a justiça e com a aplicação correta da lei. A Associação Nacional dos Procuradores da República considera que pode ter havido violação de postulados do Estado Democrático de Direito. A Associação Nacional dos Procuradores da República declarou que os dados utilizados pela reportagem, se confirmada a autenticidade, foram obtidos de forma criminosa, violando os postulados do Estado Democrático de Direito, e que, por isso, os efeitos jurídicos deles são completamente nulos. Segundo a ANPR, a interceptação ilegal de conversas pessoais e a sua transmissão a terceiros colocam em risco o trabalho e a segurança dos agentes públicos envolvidos. A associação também reiterou a confiança no trabalho dos membros do Ministério Público Federal que atuam na Operação Lava Jato e a importância da continuação dos esforços na prevenção e repressão às práticas de corrupção. O corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, decidiu apurar se Deltan Dallagnol e outros integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato cometeram falta funcional por causa da troca de mensagens divulgada no domingo. Rochadel disse que não queria adiantar qualquer juízo de mérito, mas que o conteúdo indicado aponta eventual desvio de conduta. Os investigados terão 10 dias para prestar esclarecimentos. Só então o corregedor vai analisar se o caso é de arquivamento ou de processo disciplinar. O Conselho Federal e o Colégio de Presidentes das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil manifestaram perplexidade e preocupação, tanto por autoridades públicas supostamente terem sido hackeadas, o que a Ordem considerou um grave risco à segurança institucional, quanto pelo conteúdo das conversas que ameaçam o que chamou de alicerces do Estado Democrático de Direito.
A nota pede prudência para que se forme juízo definitivo apenas após a análise da íntegra dos documentos e o devido processo legal. A nota afirma ainda que a gravidade dos fatos demanda investigação plena, imparcial e isenta por envolver membros do Ministério Público Federal, ex-membro do Poder Judiciário e a possível relação de promiscuidade na condução de ações penais da Operação Lava Jato. Segundo a OAB, este quadro recomenda que os envolvidos peçam afastamento dos cargos públicos que ocupam para que as investigações corram sem qualquer suspeita. Em Brasília, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, comentou o caso. Conversa privada é conversa privada, né? E descontextualizada, ela traz qualquer número de ilações. Então, o ministro Moro é um cara da mais ilibada confiança do presidente, é uma pessoa que dentro do país tem o respeito da enorme parte da população. Está visto aí as pesquisas de opinião que dão a popularidade dele. E em relação aos processos ocorridos na Lava Jato, todos eles passaram por primeira, segunda e outros já chegaram na terceira instância. Então, eu não vejo nada demais nisso aí tudo, tá bom? O secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, disse que o presidente Jair Bolsonaro afirmou, abre aspas, nós confiamos irrestritamente no ministro Moro, fecha aspas. A defesa do ex-presidente Lula também divulgou nota. No documento, os advogados dizem que a atuação ajustada dos procuradores e do ex-juiz da causa, com objetivos políticos, sujeitou Lula e sua família às mais diversas arbitrariedades. A defesa também declarou que ninguém pode ter dúvida de que os processos contra o ex-presidente Lula estão corrompidos pelo que há de mais grave em termos de violações a garantias fundamentais e a negativa de direitos. O restabelecimento da liberdade plena de Lula é urgente.